Vamos começar a resolução de questão, matéria, processo civil, intervenção do terceiro e do juiz, 6.3 e o 8, para quem acompanha junto, a gente usa o curso, que é o que acha que é o melhor site para resolver a questão. A gente está no processo civil, né, como foi dito, a banca FGV, o nível superior, para tentar pegar o maior número de questão e a gente ver qual é a tendência da banca, tira as anuladas e as excluídas. Quem está acompanhando, quem está junto hoje é o Paulo e o Carlos, como sempre. A gente está fazendo esse estudo conjunto. O Carlos saiu, acabou de chegar. Então, quem está acompanhando é o Carlos e o Paulo. Vamos fazer o debate, o comentário, para ficar interessante. Quem conhece e está acompanhando a gente, já deixa o joinha. Quem não conhece, vê todo o vídeo, vê se acrescentou alguma coisa. Se acrescentou, deixa um joinha. Vamos começar, então. Questão 1 e 2 está feita, e a gente já vai para a terceira. FGV, Prefeitura Vitória, Espírito Santo. Procurador. O Código de Processo Civil estabelece como intervenção de terceiro o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acerca do tema... Eita. Espera aí que deu algum problema aqui. Nossa. Travou. Espera aí que voltou tudo. Vamos lá. Aqui. Então, a 1 e 2 a gente pula. Questão 3. Prefeitura Vitória, Espírito Santo. Procurador. O Código de Processo Civil estabelece como intervenção de terceiro o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Acerca do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. O incidente de consideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, inclusive no cumprimento de sentença, exceto na execução fundada em título executivo extrajudicial. Essa parte final está errada. É letra de lei. Está em tudo que é canto. Então, passo tesoura. B. A instauração do incidente da desconsideração da PJ, em qualquer hipótese, suspende o processo. Ela está errada por causa dessa parte. Não é em qualquer hipótese. Se eu coloco na petição inicial pedindo incidente, ela não suspende. C. Instaurado o incidente, o sócio, a pessoa jurídica, será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Parece estar correto. Exatamente em 15 dias. D. A decisão que resolve e põe fim ao incidente da desconsideração da personalidade jurídica desafia recurso de apelação. Desafia só quando for em sentença. Quando for antes, vai ser em decisão interlocutória, daí desafia agravo. E o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não pode ser realizado na petição inicial. Aqui está errado. Para C, né? Para C. O recurso ali é agravo de instrumento ou agravo interno, quando decidido pelo relator no tribunal. Vamos para a segunda. FGV, a Assembleia Legislativa Santa Catarina. Regina ajuizou ação de indenização em fase de Luiz, alegando que esse último colidiu culposamente contra o seu automóvel. Em sua petição inicial, Regina sustentou que sofreu danos materiais e morais em razão do acidente, requerendo a condenação de Luiz a indenizar os alegados danos. Regularmente citado em sede de contestação, Luiz requeriu a denunciação da lide em face da sua própria seguradora. Está correto. Com o intuito de exercer eventual direito de regresso para a hipótese da condenação e indenizar os prejuízos suportados por Regina. Sobre o caso acima, é correta a afirmativa. A. A denunciação da lide é incabível na hipótese, pois a modalidade de intervenção do terceiro destinado a satisfazer a pretensão do Luiz é chamamento ao processo. Não. Chamamento ao processo é para caso de fiança. B. Se a seguradora contestar o pedido formulado por Regina, o processo prosseguirá tendo, na ação principal, em litisconsórcio, Luiz e a seguradora. C. Ainda que procedente o pedido na ação movida por Regina, não será possível requerer o cumprimento da sentença em fase seguradora. D.
Mesmo se o pedido na ação principal for julgado improcedente, o juiz examinará a ação de denunciação movida por Luiz. E não é admitível denunciação sucessiva promovida pela seguradora em face da resseguradora, pois o Código de Processo Civil não admite nenhuma denunciação sucessiva. Bom, aqui ele admite uma sucessiva. Só uma sucessiva. Aqui, na minha opinião, a D, se o pedido da Regina é improcedente, não vai examinar a lide, e o Luiz vai ser obrigado a pagar a sucumbência. Então, na minha opinião, está errada. Isso. A B, se a seguradora contestar o pedido formulado por Regina, o processo prosseguirá tendo, na ação principal em litisconsórcio, Luiz e a seguradora. Isso. Forma-se um litisconsórcio passivo quando ela contesta. Sim. E C, ainda que a procedente o pedido de ação movida por Regina, não será possível requerer o cumprimento de sentença em face seguradora. Eu acredito que é possível, então eu iria na B. É a letra B. Carlos? Caiu a letra B também. É isso aí. Isso é uma jurisprudência, né? Uma súmula. Uma súmula, quer dizer. Vamos para quinto. FGV, SESC, MT. Marco ajuizou a ação reivindicatória em fase de ANA, requerendo a retomada do imóvel alegadamente de sua propriedade. Após a regular citação de ANA, sua inquilina, Caroline, requereu seu ingresso no processo enquanto assistente de ANA, sustentando ter interesse na improcedência do pedido. Então, a ANA vai ser assistente, a Caroline vai ser assistente simples. Então, ação direta no Marcos. Então, ela não é um litisconsórcio, né? No caso acima, assinale a alternativa correta. A. A assistência de Carolina impedirá que Ana reconheça a procedência do pedido, não impede. B. Caso seja deferido o pedido, transitado em julgado sentença, Carolina poderá, em processo posterior, discutir a justiça da decisão. Também não pode. C. Sendo Ana omissa de qualquer modo, Carolina será considerada sua gestora de negócio. É isso aí. D. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido de Carolina será deferido. Pode ser a D também. Não é considerado gestor de negócios, não, Marcelo. Então é D. É. Eu errei aqui. É a letra D. Também estou inclinado a D. Ela é considerada substituto processual. Então vamos lá. A letra D é a letra de lei. É. Vou confirmar aqui, mas você tem razão. Transitar julgado não. Substituto processual aqui, ó. Tendo revel ou de qualquer modo omisso ou assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Vamos para a próxima. 6. Pedro é autor de ação ordinária em fase sociedade Carros Bonitos LTDA, em trâmite na primeira vara civil da comarca de Ponta Chique, Minas Gerais, combinando pela condenação desta última a efetuar a troca do veículo adquirido em sua unidade, o qual fora alegadamente vendido com vício oculto, bem como a lhe pagar indenização por danos materiais e morais. No curso da fase instrutória, Pedro identificou que os sócios da Carro Bonito LTDA estava praticando ato ilícito em detrimento do patrimônio social, motivo pelo que requereu a instauração do incidente da desconsideração da personalidade jurídica. Sobre o caso acima, assinale a afirmativa correta. O requerimento deve ser indeferido, pois a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível apenas no cumprimento de sentença, em qualquer fase. B. Admitido o incidente pelo juiz, não haverá suspensão do processo, que pode prosseguir de forma simultânea. Suspende. C. O incidente será resolvido por decisão interlocutória, impugnável por meio de apelação, agravo. D. O pedido de Pedro não impediria que o juiz, de ofício, instaurasse o incidente de consideração da propriedade jurídica. Não pode, de ofício, né? E, instaurado o incidente, o sócio será citado para manifestar e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. Esse aí. De ofício, só o amicus curiae. A gente já tinha resolvido essa aqui.
E a do Hernan. Né? A gente já fez a 7 também está resolvida aqui para mim. Você também? Aqui para mim, não. Vamos resolver ela, então. Bom, após ter sido citado em processo no qual o autor Alex perseguiu o recebimento de verba indenizatória, Bruno, o réu da ação, ofertou a sua contestação e requereu a denunciação da lide em relação a Cláudio, a fim de exercer em desfavor desse o seu alegado direito de regresso. Deferida a denunciação, Cláudio, por seu turno, também apresentou resposta e requereu a denunciação da lide em fase de Daniel, o que foi igualmente deferido pelo juiz da causa. Ultimada a citação de Daniel, este ofereceu resposta em que requeria a denunciação da lide em relação a Eduardo. Agora, Daniel já exagerou. Para tanto, Daniel ofertou que, além de ser titular do direito de regresso em fase de Eduardo, esse seria facilmente localizado por ocasião da diligência citatória e a sua integração na relação processual ainda traria a vantagem de propiciar a resolução de todas as lides no mesmo feito, pacificando de forma definitiva todos os conflitos de interesse entre os envolvidos. Apreciando os argumentos de Daniel, o juiz também houve por bem deferir a sua denunciação da lide, determinando a citação de Eduardo. No que se refere a esse provimento jurisdicional, é correto afirmar que a. Impugnável por recurso de agravo de instrumento, que, caso seja manejado pela parte interessada, deverá ser provido pelo órgão a de quem. B. Impugnável pelo recurso de agravo de instrumento, que, caso seja manejado pela parte interessada, deverá ser desprovido pelo órgão a de quem. C. Impugnável pelo recurso de apelação, que, caso seja manejado pela parte interessada, deverá ser desprovido pelo órgão a de quem. D. Insucessível de impugnação por qualquer via recursal típica, podendo a parte interessada alvejá-la por meio de reclamação, que deve ser acolhida pelo órgão de quem. E. Insucessível de impugnação por qualquer via recursal típica, podendo a parte interessada alvejá-la por meio de reclamação, que deve ser rejeitada pelo órgão de quem. Eu creio que A. O que você acha, Paulo? Eu também fico pela letra A. Ele deve ser agravo de instrumento e deve ser provido porque não cabe a denunciação sucessiva, né? Só cabe uma, né? A partir da segunda, referir letra de lei. Isso, só cabe uma. Então não pode, o Daniel não poderia fazer, né, mais uma denunciação à lide. Isso. Seria não pode fazer sucessiva, né? Eu denunciar a lide para o Paulo pode fazer uma denunciação à lide ainda, mas a próxima pessoa não pode. É um processo vira bagunça, né? Sim. Por isso que eles limitaram. Agora Prefeitura de São José dos Campos, analista de gestão municipal, acerca das partes, procuradores, litisconsórcio, intervenção de terceira, é correto afirmar que a. O processo civil admite denunciações de leis sucessivas. Aqui a gente acabou de ver que não, né? Eu já corto. O litisconsórcio será necessário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver que decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsórcios. O que você acha, Paulo? Não, esse é o conceito de litisconsórcio unitário. É unitário. Sim. Pois é, mas tem um litisconsórcio necessário simples e unitário. O necessário é quando eu tenho que citar todo mundo para o mesmo polo. Mas daí ele pode ser simples, porque a decisão é diferente, ou unitário, porque a decisão necessariamente tem que ser igual para todos. Esse conceito aí é do litisconsórcio unitário. Sim. A procuração geral outorgada para o foro habilita o advogado, independente de cláusula específica, a dar quitação. O que você acha, Carlos? De ofício pelo magistrado, letra D está errada. A letra C, a procuração geral outorgada para o foro habilita o advogado, independentemente de cláusula específica. Não habilita não, ele tem que ter cláusula específica para dar quitação. É uma das exceções da letra de lei, né? Letra C está errado. D. O incidente de consideração da personalidade jurídica pode ser instalado de ofício pelo magistrado. E aí, Paulo? Está errado. A gente requerimento do Ministério Público e da parte, mas o juiz não pode fazer de ofício, não. A gente viu lá em cima ali uma questão também sobre isso. Só amicus curiae que pode ser, o juiz pode deferir de ofício. E, sendo revel de qualquer modo omisso ou assistido, o assistente simples será seu substituto processual. Olha como a FGV repete, hein? Letra E. Isso daqui está resolvido para mim, para vocês, tá? A letra 9? A número 9?
Para mim não está não, tá para você e Paulo. Então vamos fazer. Sobre incidentes de consideração da personalidade jurídica, é correto afirmar que A. Não cabe instrução probatória no incidente de consideração da personalidade jurídica. Errado. Não cabe. B. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seja na petição inicial ou em qualquer fase do processo, não enseja suspensão do processo. Errado. Se for na petição inicial, não enseja suspensão, mas se for depois, tem que ser suspenso. Tem que ser suspenso. C. Instaurado o incidente de consideração da personalidade jurídica, o sócio ou a pessoa jurídica será intimado para manifestar e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Instaurado. Essa é verdade. Você vê, essa daqui já caiu em duas também, em cima ou uma. Elas se repetem. Toma cuidado, porque como a letra D está totalmente correta, provavelmente a letra C está que deve ser citado na letra de lei. A pegadinha deve ser essa, porque como a letra D está totalmente correta, pelo menos para o que eu acho que está, eu já estava lendo ela aqui, dá uma olhada. Tem razão, é citado. Citado. Ele fala intimado, sim, é verdade. Citado. Tá certo. Esse é o cuidado que a gente tem que ler todas as alternativas. Inclusive, em prova, é muito comum isso, a gente ler uma questão e falar assim, mas essa questão parece que está correta. Presta atenção nos trocadilhos de palavra, principalmente quando é questão da Consulplan, que não é aqui da FGV, mas a FGV fez essa maldade de trocar palavras, mas eu vou dar um exemplo de Consulplan, que eu já fiz prova da Consulplan para procurador, e em processo civil eles trocavam os verbos, dever, poder, e você achava que tudo estava correto, mas aí você tinha que analisar a questão e ver se era faculdade, se era imposição. Então tem que tomar cuidado na leitura de lei sobre os verbos e trocadilho de palavras. Também lê tudo até o final, mesmo que a primeira pareça correta. Porque caso você fique em dúvida de duas ou mais, você volta grifando os verbos. D. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Está correto. E. Acolhido o pedido de consideração da personalidade jurídica, alienação ou oneração de bens, havida em fraude ou execução, deverá ser objeto de ação própria para ser declarada ineficaz em relação ao requerente. Então, é a D, de Deus. Vamos para a 10. 10º e último. Pedro, ocupante de imóvel público pertencente à União, foi citado em ação de reintegração de posse movida por Paulo, valendo procedimento especial disciplinado pelo Código de Processo Civil. Então, ele ocupa imóvel público. Em sua petição inicial, Paulo indicou que, no ano de 2010, passou a ocupar o imóvel, sem possuir qualquer título de posse, o qual consiste em edifício anteriormente ocupado por um ministério e que foi abandonado a partir de 2007. Narra que, em março de 2023, Pedro retirou a força do imóvel, colocando as fechaduras do local. Em sua defesa, Pedro alegou que Paulo recebeu a posse do imóvel por meio de contrato escrito, mediante pagamento. Em dezembro de 22, outro assim, em contestação, requeriu proteção possessória em seu favor, alegando que Paulo tentou arrombar as fechaduras do edifício em 2 oportunidades. Em tal caso, é possível afirmar que não é viável a propositura de ação possessória por particular em face de outro por tratar de imóvel público. É viável, sim. E isso ocorre porque você está discutindo posse, não propriedade. B. A União detém legitimidade e interesse para intervir na ação, podendo deduzir domínio como matéria defensiva. Aqui está correto, na minha opinião, porque essa é uma exceção. Quando você tem ação possessiva, você realmente não pode fazer defesa dominial, você não pode deduzir o domínio como matéria defensiva, exceto em matéria de bens públicos, e daí poderia fazer. O que vocês acham? É a letra B de bola. Existe uma súmula nesse sentido. É aquela súmula que a União detém legitimidade para intervir na ação possessória entre particulares. Então, vamos só terminar de ver o erro das outras ou ver se tem alguma pegadinha aqui no meio a gente não viu. C. O procedimento especial da ação possessória é inaplicável no caso, eis que a ação foi proposta mais de ano e dia a contar do início da posse de Paulo. É que não é do início da posse, né?
da perda da posse. D. Embora detentores de imóvel, Pedro e Paulo poderão requerer indenização por benfeitorias em face da União, desde que realizada de boa fé. E não é viável o pedido contraposto da proteção processual formulado por Pedro em contestação, o qual deve ser demandado por meio de ação própria. É a letra B, né? É isso aí. Agradecer a todos que estiveram até aqui. Paulo, Carlos, querem deixar algum recado? Muito obrigado, é isso aí. Obrigado a todos. É isso aí, pessoal. Seguimos firmes aí. Bons estudos.